Domingo, né? Dia 23 de agosto. Olá, meus queridos. Hoje é dia 23 de agosto. Que Jesus esteja te abençoando aí onde quer que você esteja. Estamos aí começando o nosso culto de domingo, né? Nosso domingo. É muito bom estar com você. É muito bom levar a palavra de Deus. É muito bom mesmo, tá? Nós vamos estar louvando com o hino do cantor cristão. Hoje nós vamos estar falando sobre o solo do seu coração, né? O solo do seu coração. 433 do cantor cristão. A colheita além. Vamos lá? Cai a semente no bom frescor, é semeada assim no calor, é semeada na viração, é semeada na escuridão. Oh, qual há de ser a lei, a ceifa do mal ou bem? Sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já ou nos dias do certo porvir, messe bendita e gloriosa tem de vir, sobre os rochedos irá murchar, ou nas estradas se esperdiçar, entre os espinhos vai se perder, ou nas campinas há de crescer. Oh, qual há de ser a lei, a ceifa do mal ou bem? Sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já ou nos dias do certo porvir, messe bendita e gloriosa tem de vir. A sementeira, pois de amargor, há de remorso e de negro horror, há de vergonha e de confusão, há de miséria e desperdição. Oh, qual há de ser a lei, a ceifa do mal ou bem? Sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já ou nos dias do certo porvir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Vale-me tu, grande semeador, faz prosperar todo o meu labor. Quero servir-te, meu Rei Jesus, quero contigo sem falha em luz. Oh, qual há de ser a lei, a ceifa do mal ou bem? Sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já nos dias do certo porvir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Messe é a colheita, né? Meus amados, antes de eu entrar no texto aqui oficial,
Eu quero mostrar aqui Gênesis capítulo 8, versículo 22, uma coisa, ó, no início da Bíblia, no capítulo 8, escrito por Moisés, que diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Olha, tem coisas que são imexíveis, né? Na criação de Deus. Mexeu-se na estrutura da vida do ser humano agora com a pandemia. Mas as estações não podem ser mudadas. E outra coisa, enquanto nós vivemos, nós vamos ter que plantar para colher. E olha, a vida é um eco, né? Certa vez um menino estava com o pai, ele gritou, e lá longe aquilo gritou de novo, e o menino ficou assim meio assustado, perguntou para o pai o que era aquilo, ele disse: isso se chama eco, né? Você grita numa colina, num lugar, e aquilo volta. E aí o pai pôde explicar para o filho que na nossa vida as coisas batem e voltam. É igual um bumerangue, né? Lá da Austrália, né? Batem e volta. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar amor, você vai colher saudades. Se você plantar amor, você vai colher lembranças, vai colher legados, vai colher amigos. Mas se você plantar ventos, você vai colher tempestades. Você viu ali? Tem colheitas de amargor, de horror. Quantas pessoas, né, acabam a vida sozinhas? Quantas pessoas, seu mundo é pequeno? O que ele plantou? O que ele aprendeu na vida? Nada, nada. Então, você tem que plantar. Você tem que plantar em todos os lugares, tá? Em todas as esferas. Você tem que plantar no dia a dia, você tem que plantar em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa, em relação aos relacionamentos, e tem que plantar na sua estrutura de vida, mas também tem que plantar no reino de Deus. O que você tem plantado? Você tem entregue a sua oferta, o seu dízimo? Você tem participado da vida ativa do ministério? Você mesmo nessa pandemia tem dado um jeito de ir ao templo, ir à igreja, né? Eu tenho estado na igreja, né, aos domingos pela manhã, no culto matutino, faço a live à noite, porque eu não posso deixar de dar apoio às pessoas que veem o evangelho, que ouvem a pregação do evangelho. Não posso deixar de pregar, e é muita gente, né, muitos amigos. E quarta-feira, mas domingo de manhã eu estou no culto, né? E vejo o apelo do nosso pastor, né? Aqui, olha, o povo não está vindo, cadê o povo? Quer dizer, né? As contribuições, que hora que você quiser vir aqui, né? A igreja tem aí uma secretaria e tal. Quer dizer, dando a oportunidade de você não deixar de servir a Deus. Outra coisa, hein? Martin Luther King disse que tudo que aquilo que eu agarrei, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei a Deus, eu tive para me viver, eu tive para poder me sustentar, eu tive para poder fazer parte da minha vida. Entrega a Deus, tá? Olha, a parábola do semeador. O nosso texto hoje é Marcos capítulo 4. Eu vou ler essa parábola, ela é muito interessante. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Olha que lugar. Imagine aí onde quer que você esteja, você que conhece o mar, né? Olha que paisagem, que visão. Dizem que os livros fazem a gente sonhar, né? Transfira-se para uma beirada do mar. Jesus morava lá em Cafarnaum, foi morar na casa de Pedro, por causa do mar de Galileia, né? E ficou naquelas beiradas ali, navegava e tudo mais. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco era dos discípulos, né? E me parece que era de Pedro. Ele disse: Pedro, chega um pouquinho para lá, quer dizer, vamos fazer uma plataforma aqui, vamos fazer uma tribuna, vamos fazer um púlpito mais alto. Sabe quem foi a primeira pessoa que fez um púlpito na vida? Foi o Neemias, né? Neemias com Esdras lá, foi quando ele fez uma plataforma, por isso que as igrejas fazem um ponto mais alto, os teatros fazem um desnível, as igrejas fazem um desnível, para que todo mundo possa enxergar as pessoas que estão lá na frente. E aí ele está lá no barco.
Enquanto todo o povo ficava na beirada da praia, eles lhes ensinava. Ensinar é muito importante. Muitas coisas por parábolas. Dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu na beira do caminho e as aves dos céus vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, gerando, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Esta é a parábola. Parábola é o seguinte, é uma história terrena para revelar uma verdade divina, tá? A Bíblia diz que Jesus contava parábolas por dois grandes motivos. Primeiro, para elucidar, para esclarecer os seus discípulos a pregação do Evangelho. E para confundir. Mas às vezes até os discípulos ficavam confundidos, né? Oi, irmã Elzi, Jesus abençoe aí. Deus abençoe. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra coisa, irmãos, ouvir é uma coisa natural do ser humano. Desde que ele tem essa condições de ouvir, é uma coisa natural do ser humano. Vocês podem ver que na linha férrea está escrito na Cruz de Santo André, para quem tira carteira, que ele chama Cruz de Santo André, quando uma rodovia cruza uma linha férrea. Está escrito lá, pare, olhe e escute. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é forçar, deixa eu ver se vem algum trem, deixa eu ver se tem algum barulho. Ouvir não. Desde que a gente tem essa condição aqui, tudo certinha, a gente vai ouvir. Não vê as pessoas falando em volta de nós, as notícias, a gente não ouve. Parece que as palavras vêm pelo vento, né? Mas a gente as ouve. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. Irmãos, que coisa forte, hein? Tá vendo? Ele falava para esclarecer e os outros ficavam, não entendiam nada. Viam, mas não viam, entendeu? Ouvia, mas não esclarecia, né? E não, dessa maneira, não havendo entendimento, não pode se converter. Não se convertendo, não é perdoado, não arrepende dos pecados e aí não vai para os céus. Aí ele vai explicar a parábola. Irmãos, a parábola é muito interessante. Ele diz que existe 4 tipos de coração. Você agora tem que se saber aqui, tirar uma radiografia. Os médicos não param de tirar radiografia, né? Você vai no dentista, vai lá, tira uma radiografia. Você vai no médico lá, no outro, tira lá. Vai fazer o exame, vai fazer a radiografia, né? Os médicos estão sempre pedindo radiografia. Quando eu era garoto, o que mais tirava radiografia era dos pulmões, por causa da tuberculose. Chamava abiografia, né? Abiografia. Nós vamos agora tirar uma biografia para ver como que vai o solo do seu coração. Ele está preocupado com isso. E é bom que você saiba disso também, para você saber qual é o solo do teu coração. Jesus começou a história dizendo que havia um semeador, né? Gente, semear é diferente de plantar. Plantar é quando a pessoa vai lá, pega a muda, vai lá, abre a terra, coloca, né? Não vê, por exemplo, quem planta mandioca, né? É a própria ervinha da mandioca, né? A pessoa corta os toquezinhos, abre um buraco, põe o pé e tal. Aquilo ali é plantar. Aqui ele diz que houve o semeador. Semear é diferente. O semeador é aquele que joga, né? Ele joga a semente. Ele vai jogando as sementes. Ele joga as sementes. Esse é o semeador. Semear é diferente de plantar. E aí ele diz o seguinte. Então Jesus perguntou, você não entende esta parábola? Como então compreende todas as outras? Primeiro ele ficou meio admirado, né?
O semeador semeia a palavra. Ele diz que toda pessoa que prega o evangelho, irmão, nós temos que pregá-lo. Ali diz que temos que fazer a sementeira, temos que pregar, temos que levar o evangelho. Todo aquele que conhece Jesus tem que pregar. E ele diz que esta semente é a palavra de Deus. E ele diz que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Quer dizer, tem pessoas que o coração dele é igual quando a semente cai à beira do caminho. Irmãos, uma semente na beira do caminho é muito ruim, sabe por quê? Por que as pessoas geralmente fazem lavoura desencostado da rodovia? Porque quando a lavoura é feita ali, fica mais fácil das pessoas pegarem produtos da lavoura, fica mais fácil de acontecer as coisas com a lavoura, né? Fica mais fácil daquela lavoura não ser produzente, né? Então ele diz o seguinte, ele diz que quando a semente é semeada à beira do caminho, ele diz que são pessoas que logo que ouvem a palavra, Satanás vem e retira a palavra nele semeada. Que coisa, irmãos. Irmãos, eu já tive tanta experiência no ministério, pessoas que entraram no culto em alguma igreja que eu pastoreava, quando saía na porta dizer, pastor, eu nunca mais vou sair desta igreja. Ficava algum tempo e depois ia embora. Irmãos, olha só, eu não sei quem, eu me lembro, as experiências que a gente tem são interessantes, né? Tudo tem motivo, irmãos. Quando eu vi um espantalho nas plantações, eu não sabia por quê. Mas é para as aves pensar que ali tem alguém e não vai lá. Tem pessoas que fazem canteiro, eu já vi pessoas que fazem canteiro, coloca panos, tira de panos brancos, para os pardais não ir lá roubar a semente. Irmãos, aqui, a semente da palavra de Deus diz que o diabo, quem cai à beira do caminho, o diabo vai roubar a semente. Irmãos, quantas pessoas têm ouvido o evangelho? Irmãos, outra coisa, as igrejas que mais crescem no mundo, a igreja que mais cresce no mundo, não é a Assembleia de Deus, não é a Mundial, não é a Universal, não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Presbiteriana, não é a Deus é Amor, não é o Brasil para cá. A igreja que mais cresce é os do 100 igreja. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, diz, eu já fui crente, eu já fui isso, quer dizer, o diabo roubou-lhe a semente do coração. Semente plantada à beira do caminho. Irmão, Jesus falou uma coisa muito séria lá em Mateus. Ele diz, olha, aqueles homens que se envergonharam de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas aqueles homens que me confessarem, carregam a Bíblia, declaram que são crentes, dão testemunho no seu emprego, dão testemunho na faculdade, dão testemunho no lugar onde está, ele diz que ele não vai se envergonhar, ele vai dizer, eu vos conheço, você me serviu. Meus queridos, quanta gente vai para a igreja tão animado, chega lá igual um coelho, muita alegria, quer fazer tudo da noite para o dia, quer tocar, quer cantar lá na frente, quer fazer. Mas logo vem o diabo e rouba a semente do coração. Logo que ouve, né, vem Satanás tira. Outros como a semente lançada em terreno, agora o segundo tipo de coração, que é o terreno pedregoso, quer dizer, cheio de pedras, né, cheio de pedras. Ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Tem gente que, eu já falei da alegria do coelho, né? Volto lá de novo, né? Tem gente, o segundo caso pedregoso também, né? Que é pedras, né? A semente cai lá no meio, depois ela começa a crescer. Mas aí vem a brincadeira de quem trabalha com você, vem a perseguição da família, vem, né, a sociedade, vem os vizinhos, pessoas que nunca te visitam agora. Estou sabendo que você está nessa igreja. Teve um caso aqui em Varginha, muito curioso, quando eu era jovem na igreja. Uma mulher não via o pai há 10 anos. Ela morava aqui em Varginha, o pai em Boa Esperança. Ela tinha 3 filhos e era uma viúva. Morava aqui num lugar chamado Corredor, um lugar bem humilde, que hoje é um lugar bom, né, asfaltado e tal. Essa mulher aceitou Jesus, ia para todos os cultos, e o pai, lá em Boa Esperança, que não havia a filha há 10 anos, veio um domingo ver a filha.
Não sabemos como ele ficou sabendo disso. Ele veio e disse: minha filha, vim aqui te fazer um grande pedido. Estou sabendo que você mudou de religião. Minha filha, eu te faço um pedido. Espere eu morrer para depois você ir para outra religião. Gente, misericórdia, gente. Quem sabe quem vai morrer primeiro? O Ayrton Senna morreu primeiro que os seus pais. Quem sabe o dia da sua morte? A lógica da vida é o mais velho morrer primeiro, mas a lógica nem sempre é a lógica. Quantas pessoas têm os pais idosos, elas morrem primeiro. Graças a Deus isso não aconteceu na minha família, porque a lógica é os filhos sepultar os pais. Mas a lógica nem sempre é conforme a lógica, tá? Meus amigos, tem gente que é perseguido, tem tribulação. Um dia eu ouvi uma coisa horrível de uma mulher. Ela me chamou e disse: pastor, eu não vou na igreja mais não, porque depois que comecei na igreja, minha vida piorou. Ah, meu Deus do céu, misericórdia. Irmãos, você passou do reino das trevas para o reino da luz. A luz incomoda. Quando uma pessoa está deitada no escuro, acende a luz para você ver. Quando Jesus vem, ele clareia. As pessoas no início vão te perseguir, mas daqui a pouco elas vão perguntar quem é o teu Jesus, elas vão querer estar com você, elas vão pedir oração. Os maridos primeiro briga, depois eles começam a respeitar, as pessoas vão respeitar. Mas o que acontece? Terreno pedregoso, a pessoa recebe com alegria, mas não fica, não permanece, né? Não dá continuidade. Outra coisa, a vida cristã ela é longa, enquanto você viver. Olha, a vida cristã é igual o boi zebu. Tem que ser devagar, mas tem que ser firme. Não pode ser crente por um dia, por um mês, por um ano. Ah, eu fui crente 5 anos. Ah, não, mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ver o próximo. O próximo tipo de solo de coração, né? Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Irmãos, que coisa, hein? No espinheiro. Foi semeada lá, caiu lá no meio do espinheiro. E eu tive um diácono, meu auxiliar. Hoje ele é um pastor, um homem de Deus. Ele começou uma obra, foi reitor de uma faculdade do governo, deve ainda ser, um professor concursado, Marcos Antônio Mansur, lá do Espírito Santo. Ele é professor de agronomia. Um dia ele estava pregando, ele diz assim: o diabo está semeando espinheiro no coração das pessoas, estão aguando com água lamacenta, para ficar um espinheiro bem forte. Irmãos, quem vai mexer com roseira, quem vai mexer com árvores que tem espinho é coisa ruim, aquilo rasga a gente, aquilo entra na gente, sem você perceber, são muitos espinhos. E, irmãos, esse solo é o seguinte: quando a pessoa para pensar o preço da vida cristã, ele desiste. Irmãos, tem pessoas que não vão para a igreja porque tem a sua administração enrolada. Eu conheci um pastor hoje, com uma vida íntegra, mas ele era dono de comércio em Belo Horizonte. Ele disse que não podia se converter. Na loja dele só tinha gato. Quer dizer, deve ser nota fiscal, deve ser problemas. Ele se tornou um homem íntegro, né? Mas olha só, às vezes a proposta do mundo, às vezes a pessoa, né, oferece dinheiro para ele fazer coisa errada. Espinheiro. As atrações desse mundo, né? Ah, como que eu vou ser crente? Agora eu não posso fazer isso, não posso. Não, na verdade não é que você não pode. Você pode, mas você não deve. A Bíblia diz que, olha, não tem um mandamento explícito, não fumar, né? Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus não habita em coisas feitas por mãos humanas. E quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha, um cigarro tem 5.000 toxinas. Olha, muita gente pergunta assim: pastor, por que a pessoa vai para a igreja e melhora de vida? É lógico que são vários fatores. Primeiro,
Ele não vai gastar com muitas coisas. A Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Está lá em Isaías, capítulo 55, né? Não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão é não gastar o dinheiro com aquilo que não é útil. Quanto que a pessoa gasta com bebida alcoólica? Quanto que a pessoa que fuma gasta? Eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia que fumava 3 maços de cigarro por dia. Tem pessoas que gastam muito mais com seus vícios do que quando eles convertem para dar um dízimo muito menor em relação ao recurso que ele ganha. Outra coisa, ele vai ter a bênção de Deus. Outra coisa, para que prejudicar o seu corpo? Fumar. São 5 mil toxinas, vai prejudicar os pulmões. Eu conheci uma mulher que faleceu, mulher de um ex-padre, ele deixou de ser padre, o professor Passarinho. Ela teve câncer na garganta, eu batizei a filha dela, a Miriam. Professora Miriam. Gente, dá câncer, né? Prejudica o esôfago, prejudica os rins, prejudica todo o organismo. Olha, diz que quando alguém vai fazer uma biópsia de uma pessoa que fumou, ele abre os pulmões e quando abre, tá preto ali, tem um líquido preto igual pinche. Por causa da nicotina. Tem gente que não quer abrir mão, tem gente que não se converte porque tem que entregar o dízimo, tem que entregar a oferta. Eu acho bonita a expressão desse pastor, que eu amo muito, esse que contou, fez essa confidência, né? Mas ele fez ao público, ele estava pregando. E ele disse o seguinte, quando eu estava me convertendo, as pessoas falaram que eu ia ter que dar o dízimo, ia ter que dar a oferta. E aquilo me apavorava, aquilo me amedrontava. Mas depois que eu me converti, eu descobri uma coisa. A gente não tem que dar o dízimo e a oferta, não, a gente tem que dar tudo. Eu dei tudo. Irmãos, a minha casa é de Jesus. A minha casa tem que ir para receber. Eu posso socorrer. Eu posso dar um prato de comida. Eu posso dar roupas que eu não uso. Eu posso fazer. Eu posso viver, de fato, uma vida maravilhosa. Porque doar... Irmãos, eu li essa semana a frase do Chucker, né? O pastor Charles Swindoll, que é pastor nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele é pastor da Igreja Livre e eu gosto muito dos seus livros. E ele diz o seguinte, que o homem nunca se parece com Deus tanto quando esse homem dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ninguém ganha de Deus em dar. Nós temos 3, 4, 5, 10 filhos e não temos coragem de dar nenhum em troca de nada nesse mundo. Ele só tinha um e ele mandou ele para a terra para morrer pelos nossos pecados. Ninguém ganha de Deus em dar. E fica você aí, fica a pessoa juntando daqui, juntando dali, e quando morre não leva nada. E olha, você sabia que às vezes, esses solos aqui às vezes é coração de crente, esse solo do espinheiro? A pessoa é crente, mas vive uma vida triste demais, não sabe se serve a Deus, um pé na igreja, um pé no mundo, diz que, né, crente Raimundo, né, um pé na igreja, um pé no mundo, né, quer desfrutar, achar que desfruta, né, das coisas, mas são as coisas que desfrutam de nós. E quarto, e último solo, ele diz que existe uma terra boa, Ele diz que outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam-no, e dão uma colheita de 30, de 60 e até 100 por um. Irmãos, olha só, a plantação de milho talvez seja a que dá mais rápido, né, a colheita de milho. A palavra milho, da onde vem o radical milho? Vem de mil. Você planta lá alguns e dá um pé com 3 espigas mais ou menos, tem mais de 1000 grãos. Irmãos, a lei da colheita é uma coisa surpreendente. Diz que Deus, quando eu estava em Manaus em 89, eu vi uma frase interessante de algumas pessoas que foram minhas ovelhas. Que foi o Nonato que se tornou pastor, eu voltei lá em 93. Nonato dizia o seguinte, que Deus não mede e nem pesa. Deus derrama, olha a chuva. A meteorologia diz que foi 30 milímetros, 50 milímetros, né? Não, Deus nem mede e nem pesa, ele derrama. Meu irmão, feliz daqueles que convertem integralmente, irmãos. Observe, você é convertido integralmente. Olha, Deus é ciumento, ele não aceita 95%, ele não aceita 97%, ele não aceita 98%. Ou é tudo meu, ou não é tudo. Irmãos, qual é a tua produção? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus?
Ou quantas pessoas você já tentou ganhar para Jesus? Jesus diz lá em João 15, né? Não foram vocês que escolheram a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que fossem, para que dessem fruto e para que o vosso fruto permaneça. Uma pessoa só ganha alguém para Jesus que permanece. Não é só levantar a mão, não. É ficar firme, é ser disciplinado, é ser discipulado, é ir para a classe, aprender numa escola dominical. Irmãos, os crentes atualmente querem modernizar uma coisa que não tem jeito, não vão à escola dominical, não vai ter nunca caráter cristão. Os cultos de oração, cadê? Ah, pastor, nós estamos numa pandemia. Não. Não vem, não vem. Olha, os ônibus estão cheios, os supermercados estão cheios, as feiras estão cheias, tudo bem. Se é pela prefeitura, só pode 60. Mas peraí, a sua igreja, se ela for muito grande, ela vai ser capaz de fazer 6 cultos ou 7 na semana. Telefona para lá, marca de ir no culto. Tem igrejas que estão catalogando, agendando. Mas não faça isso, não faça isso. A salvação está certa, não está na placa da igreja, está no pastor. Mas quando Jesus pegou a ovelha em Lucas 15, ele levou ela para o aprisco, gente. Aprisco é a igreja. É aonde tem relacionamento, é onde tem amor, é aonde tem alimento, é aonde a ovelha é guardada do perigo. A pessoa entra lá e sai mais com fé, numa hora de crise. De uma crise que nós não sabemos quando sairemos dela. Meu querido, fica aqui o meu boa noite, fica aqui o meu coração, que você tenha uma semana linda. Eu sei que nós estamos precisando